Ok, estamos então prontos? Acho, sim. Vamos lá. Então, se calhar só apresentar-nos rapidamente para quem está aqui, conseguir perceber quem é que está do lado da organização e quem é que está do lado da assistência. Eu sou a Hélia Marchand, como o meu nome indica, e faço parte do grupo que está diretamente envolvido com a libertação do agente de controle biológico, que vai ser a estrela da noite. E posso passar a palavra à seguinte? Quem é o seguinte, a Beta ou eu? Pode ser tu, vai, Ana. Pronto. Son Francisco López, estou a emitir dende a Galiza, agora mesmo non estou en Portugal. Faço tamén parte do grupo das invasoras, tamén estou envolvido nesto da libertación, no seguimento do axente de control biolóxico. A seguir? Beta? Bom, Lili? apresento-me eu. Sou Liliana Duarte, estou a trabalhar na equipa das invasoras, também estive envolvida na libertação e na monitorização do agente que vamos falar esta noite e tal como o Paco estamos a fazer o nosso doutoramento na Universidade de Coimbra. E apresento-me por fim, eu sou a Elizabeth Machante, sou investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e também sou uma das pessoas que está responsável pelos vários estudos que antecederam e que levaram à libertação do agente de controle da acácia de espigas que vamos hoje falar durante esta horinha. Bem-vindos a todos. Então, se calhar vou partilhar a minha tela. Já estão a ver? Está perfeito. Ok. Então, obrigada a todos por se terem inscrito e terem tirado um bocadinho neste domingo à noite para ouvirem falar sobre este agente de biocontrole da acácia de espigas. Pronto. Quem é a acácia de espigas? É a nossa planta-alvo, que é a Acácia longifólia, uma planta que foi trazida da Austrália no início do século XX e foi introduzida em Portugal para fixar as dunas. O aspecto, hoje em dia, é este em que praticamente a duna fica totalmente coberta pela acácia. Ela está a invadir tanto estas dunas costeiras, mas também outros habitats, como estes pinhais, eucaliptais, zonas ripícolas, principalmente no litoral da zona do litoral de Portugal, mas também em Espanha, França, África do Sul e Austrália. Esta planta tem, como podem ver, várias flores e, como o nome indica, estas flores arrumam-se em espigas, ou seja, cada espiguinha destas tem várias flores e, sendo esta uma planta leguminosa, ela produz vagens, como o feijão. Ou seja, de cada espiga destas podem sair várias vagens, cada uma delas com várias sementes. Ou seja, todos os anos o que costuma acontecer é uma produção de muitas sementes. Há estudos que indicam um valor de médio de 11.500 sementes por metro quadrado num ano só. Estas sementes numerosas têm a outra capacidade de ficarem dormentes no solo. E elas aguentam dormentes durante várias décadas até que haja alguma coisa que as estimule, seja um incêndio ou a passagem de alguma perturbação, às vezes até o próprio controle, a perturbação do solo vai fazer com que estas sementes tendam a germinar. E estas sementes têm outra particularidade, é que mais de 90% delas são viáveis, ou seja, aguentam muito tempo viáveis no solo, daí terem um grande potencial para reinvadir após ações de controle. Este é o aspecto de uma área que está a começar a ser reinvadida. Passado algum tempo, ela volta a produzir flores e, quando o acacial fica adulto, o que se vê por baixo é nada mais do que a sua folhada e pouco mais. Ou seja, ela, sendo invasora, causa bastantes danos, impede que outras comunidades de plantas cresçam, mas também altera as comunidades de insetos, é um impedimento à produtividade florestal, aumenta o risco de incêndio
e são vários os prejuízos económicos causados por esta planta. Então, como é que se controla a acácia de espigas? Os métodos habituais são o controle mecânico, ou de motorroçadora, ou controle com estas grades de correntes, ou então esta maquinaria, quando se tratam de acaciais bastante densos, mesmo que se queira, é complicado e não se consegue destruir toda aquela biomassa no interior. Então essa biomassa tem que ser retirada e estilhada, o que envolve bastante maquinaria e bastantes custos. Nós temos também acompanhado não só o controlo com o biocontrolo, com este agente que vamos falar, acompanhamos também algumas ações de controlo mecânico. E temos aqui este exemplo de uma intervenção que foi feita no final de 2017, ao abrigo do projeto Ganha. Isto decorreu na zona das Dunas de Vagos, e 6 meses após o corte, com um trator e um destroçador, o local ficou assim, com este aspecto de limpo, como se diz na gíria. 6 meses ainda estava assim, mas 1 ano após esse corte começam a aparecer as primeiras acácias, fruto do banco de sementes que lá está. Só aqui uma questão. Nestas 2 primeiras imagens, em cima, só tinha havido um corte geral. Entretanto, entre 2018 até 2020, aconteceram mais outros 2 cortes, exceto nesta parcela que marcámos para monitorizar, em que só foi feito o corte inicial, ou seja, à volta está mais pequeno, mas aqui no meio é como houve um corte e continua a recuperar. Ao fim de 2 anos já temos a mancha com este tamanho. Cerca de 2 anos e meio depois, esta nossa mancha que marcamos já tem mais à volta de uns 2 metros. E aqui à volta começa a haver também alguma acácia, mas com uma densidade muito inferior a esta que temos no central. Ou seja, aqui a diferença é realmente o número de cortes que foi feito à volta. Aqui houve mais e no centro houve menos. Não sei se conseguem ver o meu rato a mexer. Parece que sim. Vemos sim. Ok. Agora, mais recentemente, a mesma parcela que mostrei ainda agora já tem este tamanho, já tem mais do que 3 metros. Temos aqui a Maria a dar-nos a ponto de escala. E estas acácias aqui já começam a ter flor e já vão produzir semente este ano. Ou seja, um corte há 3 anos, quando é apenas um corte único, o que nós temos é que rapidamente a situação retoma o que estava antes e continua o ciclo da produção de sementes. Aqui ao lado dá para perceber que, ok, ainda cá temos algumas acácias, mas é mais gerível do que esta densidade se não tivessem havido os 2 controlos de continuidade, ou seja, os 2 cortes que foram feitos a seguir. Portanto, temos por um lado este controlo físico e mecânico que é dispendioso, mas que por seu lado também o sucesso acaba por não ser muito porque temos um banco de sementes elevado. Portanto, são precisas alternativas mais sustentáveis que ajudem a este controle. E por isso se pensou no biocontrole, ou controle biológico. E o que é este biocontrole? O biocontrole da acácia de espigas, neste caso fala-se do agente Trichilogaster acácia longifoliae, que tem a particularidade de reduzir a formação de flores da acácia de espigas. Ao reduzir a produção de flores, formando estas galhas, vamos, claro, consequentemente, ter menos sementes a ser produzidas e a incitar a reinvasão do local. Portanto, em Portugal, considerou-se a utilização deste agente de biocontrole, e vamos passar a chamar-lhe triqui, porque é mais fácil, é o diminutivo de Trichilogaster acácia longifoliae, e esta trata-se de uma pequena vespa de origem australiana, da ordem Hymenoptera, e tem cerca de 3 milímetros. Esta pequena vespa
que ela faz é colocar os ovos nas gemas, sejam elas florais, sejam elas vegetativas, e a planta, em reação a esta picada, desta inserção dos ovos, vai fazer uma reação, que neste caso é uma galha. Esta reação pode ser comparada com uma pequena borbulha que ali se forma e faz então esta galha. Quando se forma esta galha, são menos flores e menos ramos que são produzidos. E porquê este agente? Bom, havia já a experiência de mais de 30 anos de controle com a triqui na África do Sul. E eles lá já tinham feito testes de especificidade, ou seja, foram testar se este agente fazia algum efeito ou se fazia mal a outras plantas. E também cá em Portugal, para ser introduzido, também houve essa necessidade de fazer esse teste. O triqui é muito específico, como diz o nome, Trichildogaster Acacia longifoliae, é específico para a acácia de espigas, para a Acacia longifolia, se bem que na África do Sul, em situações pontuais de grande densidade do agente, ela chegou a colocar ovos na Acacia melanoxylon e na Paraciantes lofanta, que são duas espécies muito próximas da acácia de espigas. Este agente tem um ciclo de vida anual, passa o tempo dentro desta galha, cerca de todo o ano na galha. O que sai dessa galha são principalmente fêmeas de Trichildogaster, e quando saem da galha, o que elas fazem basicamente é só procurar gemas florais ou vegetativas onde vão colocar os seus ovos. No máximo, elas põem em média cerca de 300 ovos e morrem passados 2 ou 3 dias, ou seja, têm um período de vida bastante curto. Como é que se chegou a este ponto? Ou seja, em 2003 foi feito o pedido de introdução deste agente em quarentena para se iniciarem os testes. De 2005 a 2010 decorreram vários testes com as tais 40 plantas semelhantes que pudessem ter algum risco em Portugal, se o agente não fosse assim específico. Depois percebeu-se que ela não conseguia completar o ciclo de vida em nenhuma delas, apenas na acácia de espigas, e então, após esses testes, foi feito o pedido de libertação ao ICNF e à DGAV. Entretanto, isto passou também pela União Europeia, pela Comissão Europeia. Foi necessário efetuar também uma análise de risco e, finalmente, em 2015, veio o ok depois de todo este processo. Ou seja, 12 anos depois do pedido inicial, houve autorização para libertar este agente, Trichildogaster, e as primeiras libertações foram feitas em novembro de 2015. E agora vou parar de partilhar o meu ecrã e vou passar a palavra ao Paco para que ele explique como é que foi depois, o que é que aconteceu a seguir à libertação. Ben, está-me a ouvir, non? Acho que sí. Pronto. O primeiro de todo, desculpen o meu sotaque, se callar van perceber algunhas palabras que non saben o significado, se callar outras coñecen o significado, é coisa da mistura galego-portuguesa, mas pronto, acho que nos vamos entender, vamos chegar a unha comprensión entre todos. Pronto, despois desa grande quantidade de tempo a facer testes, a facer análisis de risco, burocracia por aquí, burocracia por lá, o triqui chegou ás nosas costas. Nós, como falou a Liliana, en novembro de 2015, facía moito frío, estaba moito mal tempo, entón nós decidimos libertar no começo en nuns poucos sitios, nuns poucos locais, principalmente focado no centro de Portugal, mas despois decidimos, co pasar dos anos, decidimos alar eses locais de libertación dende o norte ata o sul en 61 locais,
onde houve no xeral, houve establecimento en quase todos, mas houve algúns onde non tivemos establecimento por cuestións do propio local. Ese establecimento, como estou a falar, foi variável. No caso dos primeiros anos, do 2015 ao 2017, nos libertamos vespas que foron importadas directamente da África do Sul. É dicer, nos importamos as gallas da África do Sul no inverno, tiramos as vespiñas das gallas en cuarentena en Coimbra, e depois fomos ao campo, tiñamos as vespiñas, e fomos indo ao campo día sí, día tamén, a libertar as nosas vespiñas. O problema é que non tivemos un grande suceso. Estaba frío, era inverno, estaba baixas, non había quase gomos apetecidos. Depois que decimos no 2000, non se consegue ver, se consegue vespa, a ficar un bocado máis sincronizado co ciclo de vida da acacia longifolia. Entón, xa comezamos a ver aquí algunhas gallas, desculpe, xa comezamos a ver algunhas gallas mesmo xa no final da primavera. Entón decidimos utilizar esas gallas tiradas, mellor dito, colectadas en Portugal para tentar libertar en outros locais. Esas libertacións, vamos chamalas portuguesas, foron as que tiveron máis suceso. Tanto sexa polo clima máis ameno, ou pola razón principal que o Triquilogaster estaba con máis, había moita máis abundancia de gomos florais e vegetativos nos que a vespiña conseguía por os ovos. Pronto, no comezo, nos primeiros anos, apenas conseguimos ollar para media dúcia de gallas nas árbores que nos marcamos onde habíamos libertado. Pasado un ano, esa media dúcia converteuse en centenas, en algúns casos en millares. Así é, por exemplo, temos aquí, estes son varios locais que nos estivemos a seguir máis o detalle. Poden ver, por exemplo, no caso San Pedro de Moel, aquí que temos aquí 5 puntiños perdidos e distanciados entre eles, como no 2016 estaban así, no 2018 xa quase era un manto continuo. Pronto. No 2018 detectamos de media eran 800 metros de distancia entre gallas, mas no 2020 chegamos a distancia de dispersión da vespa de quase 7 km. Isto é moito interesante porque, pronto, vamos a precisar da vosa axuda para tentar agora saber ou coñecer cual é, até onde é que o Triquilogaster está a chegar, non? Mas non paramos aí, nos libertamos, nos estivemos a procura das gallas onde que elas estaban, e tamén pensamos, vamos ver tamén noutras plantas, noutras especies de plantas diferentes da acacia longifolia, acacia espigas. Fixemos unha monitorización, levamos facendo unha monitorización desas especies de plantas dentro de 2015. Ven aquí varias múltiples especies diferentes, dende outras especies de acacia, pasando polos carballos, ou mesmo os pilriteiros ou as míricas. En todas estas plantas que nos monitorizamos até o momento non encontramos unha soa galla. Non quer dicer que non podamos encontrar alguma por exemplo, na acacia melanóxilo, mas pode ser puntual. Despois de monitorizar tanto a distancia de dispersión como a especificidade propia da vespa, nos pensamos, bueno, vamos a ver tamén, a ver se despois de libertado, despois de toda esta traballeira, vamos ver se o Triquilogaster está a facer o seu traballo. Ben, monitorizamos tamén
eses efeitos, os efeitos directos da vespa sobre a acacia de espigas. Neste caso, que fixemos unha experiencia onde comparamos ramos de acacias sen gallas con ramos sen gallas en acacias con gallas e ramos con gallas en acacias con gallas. E que foi o que verificamos? Pronto. Verificamos que tanto ramos con acacias como os ramos con e sen gallas, de acacias con gallas, observouse que tiñan menos baxens, que ian ter menos baxens, producían menos sementes e tamén menos ramiños secundarios. Por tanto, neste caso verificamos que o xente efectivamente estaba a facer o seu traballo, estaba a comezar a disminuir a produción de sementes e tamén estaba a impedir un bocadito o crecimento da acacia de espigas. Neste caso foi unha diminución máis ou menos aproximada do 95% de reducción do número de sementes e do 84% no número de baxens. Mais ou menos son valores semellantes, similares aos que o persoal de África do Sul observou cando eles libertaron lá. Mas fomos ainda máis alén e pensamos, ben, sabemos que está a facer o seu traballo, mas vamos ver se non está a facer algo máis, se non há algo máis por trás. E que decidimos facer? Decidimos facer un estudo de redes de interacción biolóxica. Estes gráficos aquí que están a ver, que parecen moi complexos, moito complexos, non son tanto, non se asusten. Basicamente é a fotografía dun ecosistema. É como se nós tirásemos unha fotografía onde cada risquiño destes é unha especie, neste caso especie de plantas, especie de gallas nativas, e neste caso especie de inquilinos, insectos que son inquilinos ou insectos que son parasitoides. Despois, estes risquiños están ligados entre sí por interaccións, son estas liñas, ligan as interaccións. Pronto, que foi o que verificamos? Nos fixemos primeiro unha rede antes de libertar, e depois voltamos ao mesmo local e voltamos a facer exactamente o mesmo. A mesma rede, mas neste caso xa co triquilogaster libertado. Ben, verificamos por unha parte que non há plantas nin nativas nin exóticas distintas da acacia de espigas e que posan ter o triquilogaster, as gallas do triquilogaster, eso por un lado. Ui! Boa. Ben, por un lado eso. Por outro lado, verificamos que efectivamente há algúns inquilinos que están a utilizar a galla do triquilogaster, mas non se asusten porque os inquilinos están en todos lados. Se utilizan as gallas como lugar para refuxio ou para camiñar por elas ou lugar para esperar presas para despois tender unha emboscada, etc. O que non encontramos e ficamos mesmo moito descansados foron parasitas atacar o triquilogaster. É dicer, nós xa non esperábamos efeitos indirectos, e neste caso verificamos que non hai efeitos indirectos por parte do triquilogaster. Ben, feitas todas estas monitorizacións foron feitas como están a observar a varios niveis. Nos ahora mesmo estamos a presentar aquí 4 persoas, mas de facto todas estas monitorizacións foron levadas a cabo por moitísima xente que está por detrás, que non está aquí presente. Bueno, a realidade é que nos faltan mans, precisamos de tempo e precisamos de mans. Por iso nos que decidimos, pensamos en pedir axuda de todos vocês para axudarnos, por un lado, cunha pequena aplicación, o Epicolet, por un lado, a tentar delimitar, saber por onde que anda agora mesmo o triquilogaster. Estamos a falar de todo o litoral portugués de norte a sul. Eso por un lado. Por outro lado, o máis importante que manter a monitorización para saber se está a portar ben, e dicer que apenas está a afectar a acacia de espigas. E por outro lado, tamén nos interesa, ligado á distribución, interesa-nos tamén saber neses locais onde ele está,
as acacias onde o triquilogaster ainda non se estableceu, para ter un punto de referencia un antes e despois. Pronto, se quiseren participar, nós toda esta semana temos a maratona, a primeira maratona de monitorización do triquilogaster, animamos a todo o mundo a participar, poden seguir no Facebook o evento, é só instalar o Epicolet 5 e comezar a sair ao campo e comezar a marcar puntos. É moito fácil, moito simples. Isto é basicamente a app da que estou a falar. Basicamente o que temos, con eses dados todos, estamos a crear un pequeno mapa que é accesible para todo o mundo, que actualizamos todas as semanas, onde podemos ver cada vespiña é un punto con gallas. Pronto, podemos verificar a distribución, como que evoluir. Poden ver, procurar máis información na página das invasoras, é iso todo. Agora, a Liliana vai vos pasar uns vídeos que nos estivemos a gravar esta semana pasada, onde vamos mostrar un bocado cual é a opinión de toda esa xente que nos está a axudar a monitorizar o biocontrolo. Consegues, Liliana? Ok, já vou conseguir. Vou ligar outra vez a minha no ecrã. Vou pôr em... Pronto. Abrindo aqui a nossa... a página com os vídeos. Ou seja, nós decidimos para esta semana sobre as espécies invasoras, que iniciou hoje e vai terminar no próximo domingo, dia 6 de junho, decidimos gravar uns vídeos com algumas das pessoas que no campo e que de norte a sul nos têm dado uma ajuda valiosa a monitorizar o triquilogaster. Então, elaborámos um conjunto de perguntas e quem está a acompanhar o Facebook das invasoras já se apercebeu de algumas destas respostas. Já partilhámos o papel da população e as motivações que os levaram a ajudar-nos a fazer a monitorização. Portanto, agora o que nós queríamos mostrar era os restantes vídeos que gravámos para verem o que é que estes nossos ajudantes pensam e veem no local onde já existem galhos. Vamos lá ver se isto corre bem. Vocês estão a ver o... Está ok, Lili. É? Ok, então vamos continuar. Está o som muito baixinho, Lili. Consegues aumentar o som do vídeo? E agora? Acho que já pus no máximo, vou só aqui um instante confirmar que o do computador... Vou só sair para garantir que aqui o do computador também está... Estava a ouvir um bocadinho, por isso se conseguires pôr mais alto, mas já está mais alto. Ok, vamos tentar. Aqui talvez. Espero que agora não seja demais. Ok, podes ler se calhar as perguntas em voz alta quando elas começam. Ok, então vamos pôr aqui atrás. Ora, onde é que está o botão para dar play nisto? Estava aí a setinha, está aí o triângulozinho a meio. O triângulo aí a meio. Aqui. E vamos lá. Então, primeiro perguntamos, depois de teres começado a monitorizar, a tua percepção sobre o biocontrole se mudou de alguma forma? Mudou no primeiro dia que me explicaram como funcionava. Foi quando começaram a estudar, encontrei-me numa ação de controle de invasoras no saco e realmente quando me disseram o que aquilo fazia, fiquei um bocado preocupado, como as pessoas não ficar preocupadas se aquilo se pega a outra coisa qualquer. Mas depois de me explicarem e de estudar alguma coisa sobre o assunto, fiquei muito descansado porque o bichinho é bem comportado. Não conhecia a gente. Mudou, sim, eu tinha algum receio e pronto, na verdade ainda tenho sempre assim algum receio que estes agentes que nós estamos a inserir não ataquem só a espécie da acácia, mas ataquem também outras nossas.
como alguns puertos, ou não sei, também assim, às vezes tudo tão novo e nós não temos que. Deixei de ouvir. Deixamos de ouvir. Temos outras espécies da caixa, outras espécies autóctones e como não temos visto também assim nada de preocupante, nesse sentido fiquei mais tranquila e fiquei com mais vontade de espalhar a mosquinha, a vespa, do lado. Assim, eu da minha parte já tinha algum conhecimento, não é? Mas na prática, os conhecimentos que tinha eram mais em termos teóricos, mas na prática, pude confirmar aquilo que efetivamente se dizia na componente teórica. Por isso, no fundo, a minha opinião manteve-se a mesma. Considero que seja uma mais-valia termos um agente de controle natural, não é? Para tentar controlar as acácias. Neste caso, as acácias longifólia. Mas em termos de opinião e em termos acho que mantive a minha perspectiva em relação à triquite. Sim, eu acho que é fundamental. É mais um método que temos e que eu penso que não deve ser utilizado unicamente, não é? Tem que ser um complemento daquilo que nós temos estado a fazer no território e este recurso que optamos agora recentemente por fazer com o triqui, por esta metodologia, foi pensada precisamente por aí. Nós tínhamos muita área invadida por acácias, temos que fazer algum investimento, tivemos a oportunidade através do PA Saúde para intervir numa determinada área, mas não podemos intervir em toda, e então decidimos pôr o triqui mesmo na área marginal da interface da intervenção que estávamos a fazer propriamente dito, para realmente que ele pudesse ficar instalado nas áreas que estão marginais à área intervencionada e ao mesmo tempo que pudesse atacar depois as plantas que entretanto possam emergir e crescer na área que já intervimos. Por isso, vemos-la como uma vantagem, vemos como um complemento e estamos super contentes porque pegou em todos os locais que nós pusemos e por isso estamos confiantes de que não vamos no bom caminho, porque realmente a acácia é uma espécie que está muito, muito instalada já no concelho de Viana do Castelo. Sim, eu pensava que pudesse haver algum risco com ferramentas como esta, mas o que nós verificamos é que ela é super específica para a caça longifólia. Mesmo numa área tão diversa como a nossa terra, nós só encontramos os impactos mesmo nesta caça. Sim, nós estamos sempre atentos nos arredores onde vemos com a caça e noutras acácias também, até porque gostávamos de poder controlar a caça da mesma forma, mas é mesmo muito específico para a caça longifólia. Foi mudando, comecei a acompanhar desde o início, desde as primeiras divulgações, mudou no sentido em que fui percebendo que a dispersão do inseto era também muito grande e era exponencial nesse aspecto. Achava que conseguia espalhar, mas não tinha a percepção que se espalhasse tão rapidamente. E vamos passar agora para uma nova pergunta, não é? Vamos passar, sim.
Achas que a paisagem do acacial está a mudar depois da introdução do biocontrole? Está a mudar, dá menos flores, dá menos sementes, as acácias ficam com uma coisa esquisita que muitas pessoas não sabem o que é e ficam a olhar para aquilo. Já vi alguns que vão lá, arrancam e esmagam com o pé porque não sabem o que é, depois vêm ter um bicho. Eu acho que talvez ainda seja um pouco cedo, mas o que nós temos reparado é que onde estão já bastante galhas, as acácias ficam mesmo, parece que deixam de crescer para cima, parece que ficam completamente tombadas com tanto peso que as galhas fazem. Às vezes até parece uma árvore de Natal cheia de adornos. Deixa-se de ver as flores amarelas, não é? É lógico. E aqui no território, há muitos anos atrás, fazia-se a festa não era da acácia longifolium, mas era da mimosa, por isso tínhamos esta coisa do amarelo e da flor amarela na altura da floração muito consciente na nossa ainda memória e por isso ainda está, porque ela realmente ainda existe bastante. Mas claro que olhando para um lado e para o outro do sítio onde as tríplides existem, vê-se perfeitamente que ou temos bolinhas ou temos flores, não é? Por isso nota-se isso, mas ainda é numa área bastante restrita ainda, não é? Mas vamos lá chegar. Se calhar a pequena escala assim, começamos a ver as bacáceas com muitas galhas penduradas e mais ou menos chamada vermelhada às vezes, só que neste momento é um obstáculo tão grande a esta caça longifolium na nossa zona aqui de Sines que vai levar algum tempo até conseguirmos controlar o comportamento. Sem dúvida, tanto nas mais antigas que se nota as grandes manchas já com galhas, como nas novas, as pequenas que estão agora a começar a crescer e as galhas já estão a condicionar o seu crescimento. O que se nota de facto na mudança da paisagem é que o amarelo das flores desapareceu para dar lugar ao verde das galhas. Isso dá-nos esperança e alento que vamos conseguir controlar esta espécie invasora. E por fim, perguntámos também como é que eles definiam o Trichilogaster numa palavra. Qual é que seria essa palavra? Espetacular. Em vez de pequenina. Eu diria que era um sortudo. Tem tanto para comer aqui. Eu diria uma parceria. O Triqui é um parceiro fundamental. E pronto. Bem, todos estes vídeos vão ficar disponíveis em breve. Podem ver completos. Podem ver a toda a saga completa, sem problema nenhum. Sim, estes vídeos irão ser partilhados ao longo desta semana no Facebook, portanto, se quiserem, partilhem também. Agora, depois desta apresentação da planta, do agente em si e também de quem está a ajudar-nos a monitorizar como é que eles veem este agente e o efeito que ele está a causar, poderão ainda restar alguns receios que são legítimos e para isso vou deixar aqui já o primeiro e pedir que a Elia ou a Elizabeth nos ajudem a desmistificar estes receios. Ok, eu se calhar diria para não partilhares a tela, para podermos fazer aqui uma sala de conversa mais livre e depois tu vais dizendo as perguntas e nós vamos respondendo. Então, em relação a essa questão dos custos, de facto, fazer controlo natural ou controlo biológico de raiz pode ser extremamente dispendioso, mas isso quer dizer
Neste caso, por exemplo, se nós tivéssemos feito o controlo, todo este processo de raiz, que já assim demorou 12 anos, nós tínhamos que ter ido à Austrália a mostrar a cássia de espigas e ver que organismos é que estavam de alguma forma a prejudicá-la, e são muitos. E depois desses muitos, e podem ser quem faz galhas, quem come folhas, quem faz furos no tronco, quem faz outro tipo de dano, come um bocadinho da folha, come um bocadinho do ramo. Os organismos de controle biológico podem ser muito diversos, desde que prejudiquem a planta-alvo que se quer controlar. E isso quer dizer muitas vezes, muitos anos, em que se testam espécies que podem ser potenciais bons agentes, mas que acabam por afetar outras espécies durante os testes e, portanto, têm que ser eliminados. E aqui nós ganhamos muito de uma coisa que se está a tornar, e que já é há muitos anos comum, que é uma partilha muito grande entre a comunidade de pessoas que trabalham, de especialistas que trabalham com o controle biológico, para ganharmos uns com os outros. E neste caso o que aconteceu é nós parece que somos muito diferentes da África do Sul, mas na verdade somos muito semelhantes, porque a África do Sul tem clima mediterrâneo, como Portugal quase inteiro tem clima mediterrâneo, e por isso quer dizer que nós partilhamos muitas das espécies invasoras que eles têm, e podemos também partilhar os agentes de controle biológico que eles já encontraram. Isso não retira a necessidade dos testes, nós temos que fazer os testes na mesma para as nossas espécies, mas quer dizer que os agentes já estão selecionados, e isto quer dizer na prática que foi muito mais barato fazer este procedimento todo, mesmo tendo durado muitos anos. A verdade é que nós tivemos muitos anos em que tínhamos testes durante um período muito curtinho, um período em que o inseto estava fora das galhas, isso queria dizer 2, 3 meses por ano com testes em laboratório, e o resto não tínhamos agente, não podíamos fazer nada. E houve muito tempo de burocracia e de espera em gavetas e de entidades diferentes, portanto, isto acabou por dar o quê? Um processo muito menos dispendioso, e eu acredito muito que o controle biológico a nível mundial, que cai a novidade, mas há muitos países onde é feito há mais de um século, não é? Se pensarmos na África do Sul, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, são países onde fazem controle biológico há muitas décadas. E esta partilha facilita para todos, porque não se tem que passar, desde que se tenham plantas-alvo em comum, não se tem que reinventar a roda de cada vez que se procura um agente. Portanto, respondendo assim, custamente, pode ser muito dispendioso, mas neste caso foi muito menos do que poderia ser. Eu acrescentava só que, além de ter sido muito menos dispendioso do que se nós tivéssemos partido desde a seleção do agente e os testes todos iniciais, a aplicação no terreno e a implementação também é muito mais sustentável e muito mais barato do que outros tipos de controle que são muito dispendiosos e que muitas vezes acabam por ter reação das plantas que no resultado final não são um bom resultado. No caso deste agente, que é um agente que diminui muito a produção de sementes e também consegue diminuir a própria produção de ramos novos e, portanto, o crescimento da planta, ele não consegue matar a planta, e se o alvo não é destruir as acácias de espigas, ele não vai fazer isso, mas ele consegue diminuir muitíssimo a capacidade que a planta tem para se dispersar para novas áreas e para reinvadir áreas depois da aplicação de outros métodos de controlo. E, portanto, no seu conjunto, acaba por ser muito mais sustentável do que metodologias que temos que estar a repetir vez após vez, porque continuamos a ter as sementes no solo e continuamos a ter a reinvasão das áreas quando se aplicam outras metodologias de controle. Ok. Beta, já estavas a adivinhar a pergunta que vem a seguir, Beta. Porque eu não as fixei por ordem. O outro receio... que é o que é que pronto, o agente, o triqui, não mata a espécie-alvo, não a remove do ambiente. Queres que eu complete isto? Ele não vai remover do ambiente, ou seja, é verdade que nós observamos acácias que já estão mais debilitadas ou que estão em condições de secura e, portanto, não estão nas melhores condições, que às vezes são bastante afetadas pelas galhas e acabam por... se forem muito pequeninas, acabam por poder morrer e
e não têm a vitalidade que uma árvore que não tem galhas consegue ter, mas o agente, o seu principal objetivo, se pudermos falar de objetivos do inseto, é reduzir a produção de sementes, portanto é limitar a maneira como a planta se pode reproduzir e dispersar para novas áreas. Não é matar a árvore, portanto o controle biológico, o controle natural, precisa muitas vezes de ser integrado com outros tipos de controle, de maneira que o resultado no seu conjunto seja mais sustentável. Se nós fizermos corte da acácia, e a acácia de espigas é uma das que rebenta muito pouco doça, pode rebentar, mas não é garantido, como acontece na mimosa, ou na Austrália, ou na acácia saligna. Na acácia de espigas nós podemos cortar e ter bons resultados, mas isso não vai diminuir o banco de sementes e a capacidade que a planta tem para reinvadir a área. Portanto, o que este agente vai fazer é ajudar que as outras metodologias de controle que são aplicadas sejam muito mais sustentáveis, porque o banco de sementes vai diminuir e a capacidade da planta para se dispersar vai diminuir. E pontualmente ele vai conseguir matar uma outra acácia, mas a maioria das vezes não vai conseguir. O que não quer dizer que não seja fantástico o que ele consegue, porque consegue reduzir muitíssimo o banco de sementes. Podemos dizer que é um bom complemento aos outros métodos de controle e exatamente, mais sustentável. Muito mais dispendioso. Então, um dos, se calhar, grandes receios da população é: o Trichilogaster pode sofrer mutações? Tudo que é vivo pode sofrer mutações, não é? Acho eu. Se eu dissesse que não, acho que se estava a enganar, e quem estivesse aqui, quem estiver aqui que percebe biologia, diria que eu estava a mentir. Pronto, potencialmente, claro que pode. Há várias coisas que diminuem muito a hipótese de, mesmo que sofra alguma mutação, e isso não, as mutações são coisas raras, ok? Não são coisas que acontecem com muita frequência, de maneira a mudar o organismo. Mas ele pode, mesmo que ele sofresse, imagina, agora vou pôr assim o hipotético máximo. Imagina, para já é importante perceber que o triqui, quando sai da galha, não se alimenta, não anda a comer plantas, nem anda às dentadas ou fazer assim alguma coisa. O que ele faz é, enquanto o inseto adulto, ou seja, quando sai da galha, aquele insetozinho que parece uma mosquinha da fruta, procura gemas, põe ovos e morre. Portanto, ele vive 2, 3 dias e morre. Se ele sofrer, agora imaginem, hipotético, que ele sofria uma mutação e começava a pôr ovos noutras plantas, que é uma das questões que de facto nos põem muitas vezes. Então, se ele começa a pôr ovos, se ele muda e começa a pôr ovos noutros sítios, potencialmente isso pode acontecer. Aliás, quem vir os estudos que nós temos publicados, e está tudo disponível com links no site, e podem ver tudo, vão ver que nós, em laboratório, nós chegamos a ter ovos noutras espécies. A questão é que ele não conseguiu completar o ciclo. Porquê? Porque esta interação inseto-planta, em que o inseto põe os ovos na planta e a planta reage e faz o bugalho, não é a galha, é uma interação que demorou muitos milhares de anos a desenvolver-se, e mesmo que a triqui pudesse mutar e pudesse pôr o ovito noutra planta, seria muito difícil a planta reconhecer a oviposição do ovo como um estímulo para formar outro bugalho. E isso dá-nos um bocadinho mais de tranquilidade em relação à possibilidade remota dela mudar. Também há outra coisa, que é, além desta interação, ela é partenogénica, ou seja, a triqui, na verdade, sai da galha, põe os seus ovinhos sem nunca encontrar um triqui. E, na verdade, os machos são muito pouco comuns. Nós temos algumas populações em Portugal que ainda não detectamos machos, ou que detectamos assim, tipo vestigial mesmo, praticamente de nenhum macho, porque é uma espécie partenogénica completa, o ciclo de vida sem haver a necessidade de cruzamento. E isso quer dizer o quê? Que também por aí a possibilidade de mutação se reduz e fica ainda mais limitada do que numa espécie que tem normalmente a reprodução sexuada. Portanto, eu diria que, claro que pode mudar, diria que é muito baixa a probabilidade de mudar, porque as mutações não são assim coisas, nós não vemos a espécie mudar muito,
mas tem estes dois fatores, o facto de não é só ela mudar, tem que mudar a planta-alvo para a planta-alvo não-alvo, a planta não-alvo para ela conseguir reagir, e além disso ela é partenogénica. Aliás, desafio-vos a fazer uma coisa, que é pensar. Todos conhecem outras galhas, todos conhecem os bugalhos dos carvalhos, que vemos há muitos anos junto de nós. Os carvalhos têm bugalhos, se nós andarmos com atenção e nos despertarmos para este mundo fantástico das galhas, vamos ver que há muitas espécies, carvalhos, tojos, roseiras, salgueiros, tílias, eu ficava aqui a noite toda a desfiar nomes, que também têm galhas. E nós, de facto, nós agora andamos muito atentos a isso, e nós não vemos, e quem estuda galhas consegue identificar o inseto que pôs o ovo através... Vemos às vezes passarem, por exemplo, dentro do mesmo género. Quem faz um bugalho num carvalho pode fazer noutro quercus. Quem faz um bugalho nas castanheiras, por exemplo, os castanheiros agora têm galhas que até são muito problemáticas porque estão a diminuir a produção de castanhas e podem formar galhas noutro do género castanha. Portanto, há, assim, da mesma maneira como a Liliana falou, ela faz galhas na Acacia longifólia, mas também pode muito pontualmente fazer na Acacia melanoxylon. Agora, o que nós não vemos é passar, nós não vemos os bugalhos que nos habituamos a ver, os carvalhos que se calhar toda a gente conhece, não os vemos noutras espécies. Pronto, mesmo que haja mutações, tem que ser qualquer coisa mesmo rara, porque não é um fenómeno que se observe. Queres completar alguma coisa, Beta? Bem, eu ia só dizer que além disso, há insetos que têm ciclos de vida muito pequeninos e este tem um ciclo de vida que geralmente é anual, dura um ano, portanto isso também reduz o número de gerações e a probabilidade de mais rapidamente poder sofrer mutações. Ok. Vamos passar ao receio seguinte, que é, eventualmente se a espécie alvo, a Acacia de espigas, diminuir, irá o Trichilogaster afetar outras espécies? O que é que poderá acontecer nesse caso? Queres responder tu agora, Beta? Posso começar eu. Nesse caso, o que é expectável é que se observe uma curva de predador-presa, ou seja, à medida que a acácia diminui, o Trichilogaster, como está muito dependente dela, para conseguir completar o ciclo, ele também vai diminuir atrás dela. E isto é reforçado pelo facto de ele, quando sai das galhas e procura as gemas da acácia para pôr os ovos, ter um tempo de vida muito curto, como a Liliana já disse e a Eli também repetiu. Portanto, este período curto que ele pode andar à procura de gemas de acácia também o ajuda que se ele não encontrar a acácia, entretanto morre e não tem hipótese de procurar alternativas que consiga pôr os ovos para completar o ciclo. Portanto, o que é expectável é que ele diminua. Aliás, na África do Sul, na parte sul da África do Sul, que tem o clima mediterrâneo como nós, onde a acácia de espigas também era invasora e continua a ser invasora, apesar de ser um problema muito menor do que era quando foi introduzido o controle biológico, o que se observou foi que ele diminuiu quando a acácia de espigas diminuiu e não começou a passar para outras espécies como alternativa por não ter a acácia. E cá também não se espera que isso aconteça, porque ele está muitíssimo dependente da acácia de espigas para completar o ciclo. Portanto, se ela diminuir, ele diminui atrás dela. Boa. Ok. Tenho aqui um outro receio que já se tocou no assunto, que é o Trichilogaster se pode comer outras plantas? A Trichilogaster não come. É uma vida triste, é verdade. Dentro da galha, mas fora não. Come enquanto está dentro da galha. Enquanto ela está a desenvolver, não é? O ciclo normal do inseto, portanto ela tem um ovinho, a larva, depois a larva dá uma pupa e depois a pupa dá um inseto adulto. E é verdade que enquanto ela está dentro da galha, como larva e como pupa, ela vai alimentando-se. Mas como larva. Mas como larva. Quando se chega a adulto, quando cava o seu caminho para fora e nós passamos a ver um furinho na galha, porque ela já saiu, já é um inseto voador que está cá fora durante 2-3 dias, ela não se alimenta. Ela basicamente, eu costumo dizer que ela tem uma vida muito triste, porque ela sai de dentro da galha, carregadinha de ovos,
procura gemas, botõezinhos, brotos da acácia jovens para pôr os ovos, põe os ovos e morre. E acabou-se o ciclo. E portanto ela não, se ela alguma vez tiver algum efeito em alguma planta não alvo, nunca será comer, será pôr um ovinho, ok? E a outra planta, e a planta provavelmente não reconhece e portanto não consegue fazer nada com isso. Ok. Pronto. Agora, acho que agora temos que deixar as pessoas fazer os receios delas, dizerem os receios delas. Estes são aqueles receios que mais vezes fomos abordados, mas se calhar agora sim, há alguma coisa que tenha ficado por perguntar? Podemos ver se calhar primeiro aqui no bate-papo, porque acho que... Ben, no bate-papo fizeron dúas preguntas, unha delas xa foi medio respondida, mas podemos facela en aberto. Que a Xoán Freitas, el pregunta se há un método de biocontrolo que poda ser aplicável a outras familias de acácias que já están actualmente no territorio portugués. Eu acho que, entretanto, já respondemos tudo, respondi eu e o Paco ao mesmo tempo. Nós temos em fase de testes 2 mergulhos para outras espécies de acácia, para a mimosa, para a acácia negra, para a Austrália, mas estão em fases de teste. Portanto, não está nenhum libertado. São também agentes que diminuem a produção de sementes, apesar de não serem galhadores, são gorgulhos que destroem as sementes enquanto jovens, enquanto estão em formação, e portanto o que fazem é diminuir a capacidade dessas acácias para se reproduzirem e dispersarem. Mas estão ainda em fases de testes e suspeitamos que ainda vão demorar algum tempo em fases de testes. Eles também são organismos que são da Austrália também, portanto da região de origem dessas acácias, e também já foram utilizados na África do Sul, portanto já tinham sido pré-selecionados antes de nós começarmos a fazer os testes cá em Portugal, mas como tem o ciclo de vida também anual e nós estamos em hemisférios diferentes, conseguir sincronizá-los com o nosso hemisfério está a ser mais difícil, porque eles não estão protegidos dentro de uma galha, e portanto nós estamos a demorar mais tempo a fazer os testes e a conseguir testar as espécies não alvo. Mas esperemos que daqui a alguns aninhos possamos ter uns ajudantes para diminuir a capacidade das outras acácias de produzirem sementes. Bem, não sei se queres acrescentar algo, Elia. Não, em relação a isso não, mas podemos responder à outra pergunta que está aqui. O João Freitas, boa. Claro, mantenham em contacto sempre, ok? Os nossos contactos são livres, acessíveis a toda a gente, ok? Tanto através da página, como através das redes sociais, como os nossos e-mails que estão sempre no fim das apresentações, com muito gosto. Depois aqui o José Gonçalves pergunta se na África do Sul o triqui não tem predador e se não haverá o perigo desse predador chegar a Portugal e cá intervir nas cadeias alimentares, alimentando-se não só do triqui, mas também de outros animais. Portanto, o que aconteceu, eu posso começar a responder, eu depois, Paco, tu também estás super à vontade nesta parte. O triqui, a triqui na África do Sul tem, podemos pensar em vários tipos de predadores. Na África do Sul o que tem são parasitoides, portanto organismos que interferem no ciclo de vida e acabam por impedir que a triqui nasça e que complete o seu ciclo, e esses parasitoides, tanto quanto se sabe, foram estudados na África do Sul, os níveis de parasitismo variam de região para região, mas podem afetar o processo da triqui, e tanto quanto se sabe são organismos da África do Sul. Por isso é que nós também começamos logo a monitorizar cá, que foi aquele gráfico complicado que o Paco me mostrou, se nós teríamos organismos nossos capazes de parasitar a triqui e acabar por diminuir a sua eficácia, ou diminuir o sucesso biológico da espécie. E é isso que até agora nós temos estado sempre a acompanhar, não é? Porque nós temos galhas que recolhemos e que tentamos, desde dissecações até deixar em câmaras de emergência, várias coisas, e até agora não encontramos nenhuma
espécie nativa nossa que esteja a fazer esse parasitismo, que pode ser uma forma de predação, assim como as aspazinhas. Na verdade, nós nunca libertamos nada além das tríquia, ou seja, quando nós trouxemos as vespinhas da África do Sul, nós o que recebemos foram galhas, e nunca pusemos galhas em ambiente. Nós trouxemos sempre as galhas para as instalações de quarentena, deixamos emergir, as vespinhas foram analisadas, só as saudáveis, sem sinais de não terem nenhum problema, é que foram libertadas, e portanto nós nunca libertamos nada, que é um dos riscos também no controle biológico, não é? É pensar, olhem se nós nos tivéssemos lembrado de pôr as galhas em campo. Podiam sair vários outros organismos que vinham da África do Sul, mas isso nunca foi feito, ok? Portanto, isso diminui muito. Isto em relação de, assim, os predadores mais íntimos da tríquia. Agora, o que nós temos tido cá em Portugal, pontualmente, mas tanto quanto conseguimos perceber, os nossos colegas sul-africanos dizem que lá também é pontual, é outros organismos que acham piada à galha. E temos, por exemplo, parece-nos que sejam, com câmaras apanhamos ratinhos pequeninos, não foi? E alguns sítios parecem bicadas de aves, que devem ir tentar apanhar a larva, e acontece, creio que em Coimbra temos umas e em São Jacinto temos outras áreas que têm alguém predador de maior porte que comeu uma parte da galha. Acontece também muito com as nossas galhas nativas, portanto é muito provável que seja um organismo que preda as nossas galhas nativas e que sabe que lá dentro está uma larvazinha e faz o mesmo nestas galhas à procura da larva. Mas encontramos muito pouco, ou seja, nós se calhar já posso dizer milhões de galhas que nós temos por aí. Encontramos, acho que foi em São Jacinto, o Paco ou a Lili, ajudem-me, mas acho que foi em São Jacinto e em Coimbra, não foi? Sim, principalmente, mas também... Sí, de facto... Sí, de facto temos registros de predación de gallas por parte dos ratiños, por parte despois de aves florestais, pequenos pasaritos. Mas pronto, é relativamente puntual, non é así un efeito moito grande, mas ainda está sen estudar, non é... Non podemos nós sabemos que eles lá estão, mas ainda temos que os identificar bem. Exactamente. O que sabemos tamén despois, como dixo Pedro Mónica, que temos outros predadores de duas patas, algúns que tentan trincar a galla, mas eu non o recomendo, non sabe moito ben. Se quiseren experimentar. Elizabeth, ias completar alguma coisa, Lili? Sim. Como este efeito de outros animais começarem a predar a galha também é algo que vemos pontualmente, mas que não conseguimos também ver em todo lado, quem quiser ajudar na monitorização e vir uma galha que esteja comida, pode deixar uma nota, uma observação, para que nós possamos saber se é só em São Jacinto e Coimbra ou se está a acontecer num outro local. Exatamente. Quando isso acontece, normalmente é muito visível, as galhas estão mesmo metade comidas. Portanto, para conseguirem chegar à câmara e chegarem à larva ou à pupa, a galha acaba por ficar muito destruída, não é só um furinho pequenino como que elas fazem para sair da galha. Sim. Depois estava aqui a Elizabeth Figueiredo a perguntar se, que leu, sim, que é verdade, na África do Sul há um fungo que produz galhas para controlar algumas acácias, se poderá ser eficaz para algumas das acácias que temos por cá. É verdade, há pelo menos o Uromicladium, que tem várias espécies para várias acácias. Na África do Sul está libertado, por exemplo, para a acácia saligna ou acácia cianófila, que são sinónimos, que nós também temos em Portugal. Não é uma das acácias que nós temos mais, portanto nós vemos a acácia saligna assim com mais incidência no litoral sul. A partir de Lisboa para baixo já aparece muito saligna. Cá em cima aparece, por exemplo, em São Jacinto lá, nas dunas entre Quiaios e São Jacinto também há, mas são populações mais pontuais. No entanto, esse fungo que há para várias acácias, estou a falar para a saligna, mas acho que também há um para a acácia picnanta, que nós também temos. Nós nunca nos dedicamos a estudá-lo como alternativa.
Mas e quem sabe se no futuro olharemos para eles. Para já, como é uma acácia que está mais confinada, não é bem confinada, ela também dá muitos problemas a sul, mas ainda não a pusemos como alvo, mas pode ser no futuro, quiçá. Os fungos também conseguem ser bastante específicos, apesar das pessoas Sim. às vezes terem aquela ideia dos fungos que atacam tudo, mas estes que são usados como controle biológico são muito específicos. Ok. E eu agora não estou aqui a ver mais nenhuma pergunta. Já ultrapassamos a nossa hora, mas se houver mais alguma dúvida, aproveitem para a colocar, ok? Ainda Se alguém temos uns quiser 15 fazer minutos. perguntas oralmente, também pode. Sim, podem sim, também. sim. Ainda estamos dentro da hora. Eu Até às estava a 10h30, até às pensar. 10h30, sim. Como somos mais, tínhamos os vídeos, fizemos uma sessão ligeiramente maior do que o habitual. É como se fosse um filme no cinema. Não há mais perguntas? Olha, então se Vocês calhar eu foram vou muito aproveitar. Força, Miguel! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Epá, eu vi a resposta que vocês me mandaram outro dia, que eu tinha aquela ideia de contaminar coisas. Né? De distribuir essas galhas. Sim. Eu vi a resposta que vocês me mandaram. Estamos quase. Olha, estamos quase. É? Nesta altura, pelo menos aqui, estamos quase na altura de já ser tranquilo usar as galhas para redistribuir. Já? Consegues ouvir-nos, Miguel? Pronto, eu vou ver se esta semana até vou ao local. Conseguem ouvir? Sim. Tivemos uma interrupção, mas agora ouvimos, sim. Nós podemos apresentar, olha, o Miguel é um dos nossos ajudantes a sul, é um dos nossos ajudantes mais a sul, na verdade. Sim, mesmo calma na pontinha cá em baixo. Pois é. E acabei de clicar agora no evento que vocês que eu não me tinha percebido da maratona, mas como as que eu conheço são só aquelas com galhas, o que eu vou tentar fazer é mapear outras e até outras espécies que vejam sem galhas. Sim, que é extremamente importante. Pois. O que eu vou tentar fazer depois é arranjar mais sítios com galhas, levando-os de um sítio para o outro, seguindo aquelas as dicas que vocês deram. Portanto, a ideia é vermos se elas já estão em pupa. Eu acho, o que eu te estava a dizer, nós ontem estivemos em campo aqui na população de Coimbra e já vimos uma série delas furadas e todas as que eu abri estavam ou em pupa ou já tinham um inseto adulto. Ok. E se elas estão a chegar, pelo menos aqui, mas abre para ver em que fase é que estão, aí pode haver alguma diferença, não é? O meu receio é que aquilo tenha sido mais cedo, mas vou ver como é que está, porque já há algum tempo não vou lá. Okay. E o primeiro sítio onde eu quero levar realmente é para uma população da acácia que tem 5 anos. Eu posso-vos mandar as fotografias que fui buscar ao bocado de um passeio que fiz com invasoras há 5 anos atrás. E as acácias estavam com um palmo. Estava na altura certa de as arrancar, porque aquilo tinha sido limpo pelo pólen, dentro do Parque Natural da Ria Formosa. Agora está um matagal com vários metros de altura misturado com salina. Mas nunca, as últimas vezes que lá passei, não consegui encontrar galhas. E aquilo em linha reta está, nem sequer está a 1 quilómetro, está a umas centenas de metros. Portanto, eu vou outra vez primeiro ver se apareceram galhas e depois vou tentar, se não estiverem lá, introduzi-las. E depois para outros sítios e contaminando. Põe sempre na aplicação, está bem, Miguel, para nós termos a noção dessa ajuda. A minha pergunta, a última pergunta era essa. Na aplicação, como é que registamos? Podes pôr em observações que levaste as galhas e que fizeste uma introdução. Pronto, mas vou pôr como árvore com galhas. Não, põe sem galhas. Sem galhas, não é? Não, ok. Não. Depois nas notas é que pões que te libertaste e se conseguires conta o número de galhas que deixas e o número aproximado de câmaras. De câmaras. O que são as câmaras? Espera, vou procurar uma fotografia para vos explicar. Câmaras dentro da galha, é? Não, mas não, partilha. Eu vou procurar aqui uma fotografia que se veja bem para vocês conseguirem ver.
Porque isso Tenta é só ver um se isto te compartimento serve. dentro da galha, é? As câmaras traduzem o número de insetos que lá estão dentro. Pois Esta cada minha serve? suspeita que eu vejo galhas com vários boldos. Portanto, eu É isso, suspeitei que é aqui isso. tinha mais do que um inseto lá dentro. Não é? Exato. E É vê-se vários exatamente isso, furinhos. Miguel. Pronto, ok. Sim, sim. Se abrir Certo. uma na longitudinal, irá Uhum. conseguir ver o número de insetos que lá estão dentro. Isso representa cada câmara. Exatamente. E Ok. nesta fotografia que está agora no ecrã, É essa fotografia que eu andava à procura. Essa aqui é isso, uma de 2 câmaras. Esta daqui tem 2 câmaras. Tem uma aqui, que não tem. Isso. depois tem outra aqui em baixo. Esta daqui teria entre 2 a 3 câmaras. Tem aqui uma, 2. Depois tem aqui um Quatro. fio perdido que andará por aí detrás também. Esta só tem uma câmara, por exemplo, que uma bolinha perfeita, etc. Ou seja, Portanto, em cada existe o número câmara, total de câmaras ou a média de câmaras por galha? O que é que dá mais Uma jeito? média, não se consegue ter o número exato, mas é para só Pronto, para ok. termos uma noção da escala de libertação. Então, a última pergunta. Para isto ser minimamente eficiente, é preciso levar uma centena delas ou não é preciso tantas? É Não. preciso mais? Pronto. Cada uma tem 300 ovos. Se levares uma já consegues. Exato. Eu estava a pensar em levar uma dúzia para um lado, uma dúzia para o outro e pensei, isto há de ser suficiente. Ok. Ótimo. Pronto, era isto. Obrigado pela ajuda. Muito obrigada, Miguel. Obrigado. Temos aqui uma pergunta do Guilherme Pereira, a perguntar se já tendo atingido o estado de pupa, se o agente sobrevive separado da cápsula, ou se apenas se encontrar em estado adulto no interior da galha. Lili, queres responder Sim, tu? eu acho. Posso responder eu ou respondes tu? Podes, é que tal. Ou Liliana? quê? Pronto. Sim, pode sobreviver. Era para Liliana ou era para mim? Já não sei. Olha, era para Pronto. qualquer um. Não sei, está bem. Pronto, estando em pupa, estando en pupa, sobrevive. Se estiver en larva, non sobrevive. A larva precisa mesmo de se alimentar dos nutrientes que proporciona a planta. Estando en pupa, a pupa non se está a alimentar da planta, está simplemente en estado de pupa, estás a transformar, pero tanto non é necesaria a planta en si mesma. Se estiver en adulto, tamén sobrevive na boa, non há problema nenhum. Por isso é que nós estávamos a dizer ao Miguel que se ela já estivesse em pupa já era mais seguro poder pegar em algumas galhas e levar para outro sítio, porque ela já consegue sobreviver, mesmo que demore alguns dias até eclodir e sair da galha. Miguel, tens aqui uma oferta de ajuda. A Helena Brito pergunta se pode acompanhar o Miguel Rodrigues. Isso é com o Miguel, mas ok, sim. por nós não há problema nenhum. Eu deixo aqui o meu e-mail, porque aquilo é ali do centro, e é questão de combinar. Eu devo tentar preparar o passeio científico, que tenho no dia 6, dentro da SNEI. Eu vou tentar prepará-lo e ver como é que as coisas estão, o que é que aparece, está em flow se não está, se tem galhas se não tem, ou como é que elas estão, durante esta semana. Não sei exatamente quando, mas vou deixar aqui o e-mail e a Helena Brito, depois é questão de mandar um e-mail e combinamos. Vou já pôr aqui. Boa. Também se alguém nos tiver gosto e disponibilidade e nos quiser ajudar em campo, nós estamos sempre ávidos de pessoas que nos ajudem, ok? Portanto, é só mesmo contactarem-nos por um dos nossos e-mails ou por uma das nossas redes sociais. E quando nós temos muitas saídas de campo, não só para avaliar diretamente o trick, além de outras tarefas que a equipa faz, muitas outras diferentes com outras espécies, mas temos também tarefas com bancos de sementes, com amostragens de crescimentos, ou seja, todos aqueles gráficos que apareceram ali resultam de muitas horas em campo e em laboratório e a processar amostras. Portanto, se alguém quiser alguma vez vir para o campo connosco, é super bem-vindo, ok? Ok, está aqui mais alguém a perguntar alguma coisa? Posso pesquisar galhas? Obrigada, Elizabeth! Nós agradecemos muito!
Daqui a um mês e pouco elas devem estar super visíveis e com alguma pontaria até conseguem encontrar as triqui mesmo a voar fora das galhas. Mas Cabo de Sardão... Pode ser, é difícil ter lá, mas... não estamos à espera que tenha já, mas os pontos é ótimo que procurem, porque pode eventualmente vir a chegar. Portanto, e nós também queremos pontos de ausência. Se virem acácias ou outras espécies e estiverem à procura de galhas e não os encontrarem, registrem também na aplicação, porque a ideia é que nós possamos ter pontos de ausência, tanto para termos a noção que continuamos à procura noutras espécies e não encontramos, como para termos a noção que as acácias que são registadas em determinada altura, como não tendo, passados X anos podem ter, para nós irmos acompanhando a dispersão ao longo do território. Portanto, são bem-vindos pontos, tanto de acácia de espigas, como de outras espécies, de acácia ou nativas, e com e sem galhas. Quer dizer, esperamos que as nativas nunca tenham galhas, mas queremos as ausências. Olha, está aqui o Guilherme a dizer que tem muitos pontos de presença de acácia. Guilherme, estas acácias têm ou não têm galhas? Há noção? Porque sendo reserva natural do Agosto de André Sancha... É o Guilherme que nos tem ajudado, não é o Guilherme que nos tem ajudado? Então é o Guilherme da Vigilante. Claro. Não sei o nome dele, só sei que é um Guilherme. Sem galhas, responde o Acho que pode, son sen gallas. El pode adicionar directamente os pontos na plataforma web do Epicolet. Não, mas o que eu acho que ele está a pensar é sem ter que dar um. Se consegue pôr os... Sim, por todo pode-nos enviar e nós juntamos na base de dados, sem ele estar a inserir um a um, sim. Non, mas ele non ten por que inserir un a un. A plataforma dá para subir mesmo varios registros ao mesmo tempo. Olha, eu não sei fazer isso. Então, Francisco, se quiser também pode exatamente o que depois você ensinas o Miguel a fazer a interpretação dos pontos todos, que é muito mais fácil do que um, claro. Obrigada, Guilherme. Vale, está ben. Pronto, se non eso, envías os pontos e nos adicionamos aquí, sen problema. Está aqui a Joana está a dizer que temos que fazer uma formação prática. É verdade que as formações práticas com esta onda de pandemia ficaram muito online, mas nós fazemos muitas formações práticas e já começamos a fazer de novo. Temos uma formação prática, mas vai ser muito dedicada a uma espécie em particular, à falópia, no norte, que deverá ser em junho. Ainda não está divulgada porque o dia ainda não está assestado. Mas, de qualquer maneira, nós vamos divulgando nas redes sociais quando temos formações e vamos tendo muitas e já começaram a ser práticas, apesar de várias das práticas agora são aqui na Zona Centro, num projeto que nós temos para a região Centro. Mas, mesmo fora da Zona Centro, é uma questão de agendar com tempo e nós temos tudo o gosto. Sim, sim. Eu ia dizer qualquer coisa. Ia fazer publicidade à palestra da falópia, que não tem nada a ver com hoje, mas vejam naquele link que eu pus há bocadinho da semana, há várias ações diversas, há muitas giras sobre coisas muito diferentes, plantas, animais, dentro d'água, fora d'água, em mar, cá, em restaurante, online. Por isso não percam a oportunidade de explorar e pode ser que haja mais coisas que vos interessem e há tanto online como presenciais. Mas pronto, isto foi um parênteses aqui em resposta a esta, lembrei. Eu vou colar aqui no chat um questionário que nós pedimos que preenchessem de avaliação da Semana Ibérica e que se não copiarem aqui agora, depois nós também mandamos um mail a relembrar. É super curtinho, é só para nós conseguirmos fazer um bocadinho a avaliação de que tipo de público é que participou nas muitas atividades. Já temos mais de 150 registadas para a Semana Ibérica sobre as espécies invasoras e depois no fim conseguimos fazer uma avaliação. Aquí está Inés Santos a preguntar como é que se pode facer esa introdución a partir de gallas. Basta retirar algunhas na altura certa e levar para o local en cuestión? É necesaria algunha licenza para o facer ou cualquier persoa pode?
precisam falar connosco. Sim. Sim, ou seja, a ideia, nós temos estado a monitorizar e a seguir todas as áreas onde fizemos libertação e temos também a ideia de como é que o agente faz a sua própria dispersão e, portanto, se as pessoas começarem a levar para sítios que estão próximos e que já não é o agente sozinho, nós deixamos de conseguir fazer a monitorização de uma forma mais segura. Portanto, o que nós pedimos é que nos informem e que nos digam onde é que estão a pensar libertar para nós vermos os pontos que já temos para ver se são próximos ou não e depois que registem na aplicação os locais para nós conseguirmos acompanhar o que se vai libertando. E também conseguimos ter a noção ao longo do tempo depois quais são os pontos que precisam de acompanhamento. Já agora sobre isso, para escolher também áreas, a ideia se calhar é escolher áreas onde hajam manchas maiores ou mais densas. Eu agora não tenho ido ir ao mapa, eu costumava ver aquele mapa antigo que estava no Google. Como é que eu consigo ver? É no GBIF. Ok. Porque aí também tem a referência do tamanho das manchas, não é? Eu acho que não. Eu acho que nós mandamos esses dados, mas que não estão disponíveis. Quando se descarregam, vem lá a informação, qual é que é o campo da mancha, sim. Eu acho que sim, que não se vê logo diretamente no mapa, mas depois quando se faz a exportação dos dados que dá. Em Excel dá para ver e selecionar pela dimensão da mancha, sim. Ok. Para escolher 2 ou 3 pontos, quando vale a pena a deslocação. introduzir. Além de que o GBIF também tem a vantagem de não ter só os nossos pontos, tem os pontos das outras bases de dados. Portanto, conseguem complementar-se uns aos outros. De qualquer das formas, tendo selecionado alguns pontos, ainda mando para vocês primeiro. Um vai ser aquele que é mesmo no Ludo, mas é ali pertinho. Pronto, introduzindo, eu ponho no Epicollect. Se pensarem mais 2 ou 3 pontos, eu mando para vocês primeiro. Para vocês verem se vale a pena, se não vale a pena, se é pontos próximos que vocês não querem, que haja mistura. Quando é muito perto, nós achamos que não vale a pena, que elas sozinhas conseguem chegar. Quando têm barreiras muito intransponíveis, pode ser mais difícil. Mas a verdade é que aqui em Coimbra nós encontramos-las em sítios vários quilómetros longe dos locais de libertação, onde há acácias, tipo 1 ou 2 acácias no meio de outra vegetação e elas conseguiram encontrá-las. Elas são fantásticas. Porque ali no Ludo, o que eu achei estranho é que naquela mancha que é mais ou menos contínua, elas propagaram-se pelas acácias todas, para norte. E seguiram aquela mancha toda por ali acima, na direção da Quinta do Lago. A outra mancha que está isolada do outro lado do Sapal, mas que em linha reta, estamos a falar das tais centenas de metros, eu tenho que esmiuçar aquilo bem, mas se há, são muito poucas. E, no entanto, olha, mas podem ser várias coisas. Pode haver ventos que não favoreçam isso, e elas são muito ajudadas pelo vento. Okay. Ou podem ser zonas que não cheguem a florir. Por exemplo, em São Jacinto nós vemos as áreas que estão mais perto do mar e que têm muita salsugem e ventos, que elas têm muito mais dificuldade em florir, que não há gemas pequeninas e, portanto, há muito menos possibilidade das galhas se conseguirem estabelecer. A minha hipótese é que ser uma coisa dessas. Uma disponibilidade enorme de floração, de gemas de florais, logo ali ao lado, ainda não se deram ao trabalho, se calhar ainda não estão numa necessidade que sintam, ainda não estão numa densidade suficientemente grande, que sintam necessidade de sair dali. Continuam-se a propagar dentro da mesma mancha. Mas olha, mas pode ser os ventos, como o Beto estava a dizer. Os ventos dominantes nessa zona empurram para onde? Isto normalmente aqui é de sueste ou de sudoeste. Para os lados. São os ventos principais aqui. Ok, por isso não empurram para... E essa mancha que tu estás a dizer que ela não... que é onde elas ainda não apareceram, está para sul. É sul-sudoeste. Portanto, os ventos empurram para cima, efetivamente. Pode ser isso, porque as grandes... quando ela tem maiores distâncias de dispersão, é sempre associada a ventos que as levam, porque elas são umas voadoras assim fraquinhas. E pode ser isso. Eventualmente podem precisar mesmo da tua ajuda. Eu sugeriria que
nessas galhas, nessas árvores mais a sul, imagino que elas possam ser mais rasteirinhas, procurar junto ao tronco ou nos ramos mais baixos, junto ao chão, porque normalmente nesses sítios mais difíceis, se tem mais salzugem, elas têm realmente mais dificuldade em começar, mas pode ser que já apareça uma ou outra, não na densidade com que está no lugar, Claro. mas pode ser que já lá tenham chegado, ou então realmente precisarem dessa ajuda. Portanto, procurar nos ramos mais baixos que estão mais protegidos, é isso? Sim, pelo menos em São Pedro de Moel, que foi um dos sítios onde começámos a ter assim maiores densidades, elas chegaram há menos tempo junto da costa e ainda não são visíveis tanto como na parte interior, e normalmente ficam mais junto à zona rasteirinha ao chão, onde se calhar estão mais protegidas, mas ou seja, é procurar um bocadinho quase como uma agulha num palheiro. Pois, tenho que dar uma volta, até porque está misturado com salina, mas vou lá dar uma volta. Boa. Temos mais alguma pergunta? Acho que não. Já vamos encerrar. Vou só Eu vou pôr outra vez o link do questionário e pode-se pôr outra vez o da SNEI e desafiar os nossos ouvintes a participarem em ações da Semana Ibérica sobre as espécies invasoras que está a decorrer. Uhum. E não fiquem com a ideia que a nossa equipa trabalha toda em controle biológico e com a Acácia de Espigas. Portanto, se quiserem saber mais sobre as outras atividades que nós fazemos, que têm de facto um denominador comum que se chama plantas invasoras, mas são desde espécies muito diferentes, cortadérias, plantas aquáticas, as plantas nativas que nós tentamos recuperar para controlar. No fundo, o que nós gostamos mesmo são de plantas nativas, ok? Não tenham ilusões. E, portanto, tudo o que nós fazemos é numa tentativa de dar uma ajudinha à recuperação das nativas e ao reequilíbrio dos ecossistemas, e trabalhos de comunicação e trabalhos da parte de controle duro e puro, sem ser biológico, assim mais mecânico, químico. A químico por acaso não costumamos fazer, mas vamos falar na quinta-feira à noite também um bocadinho assim como este, sobre as várias coisas que a nossa equipa faz, ok? Portanto, se quiserem, estão todos convidados desde já, é só inscreverem-se no site, no link. E há várias formações para as pessoas que queiram informação mais detalhada. Há uma no terça-feira de manhã, outra na quarta-feira à tarde, eu já não sei de cor. Dia 4 à tarde. Dia 4 à tarde. É uma questão de procurarem na lista da Semana Ibérica e têm muitas atividades diferentes. É isso. Também podem partilhar com os seus colegas as atividades e divulgar, ajudar-nos também a divulgar ainda mais. Uhum. Sim, porque queremos pôr Portugal a falar sobre espécies invasoras, porque é uma realidade que ainda passa ao lado a muita gente. Exatamente. Bem, última chamada para quem quiser responder alguma dúvida, se não damos por fechado já a Acho sessão. que sim. Ok. Ficamos a contar com todos vocês para nos darem pontos de galhas, ou de não galhas, ok? Ou de invasoras durante a semana. Ou de plantas invasoras durante a semana. Também está a decorrer um BioBlitz de plantas invasoras. Podem usar a aplicação que quiserem, que tenham instalada, não é preciso irem fazer nada de diferente, mas digam-nos onde é que vêem invasoras e ajudem-nos a completar o ponto da situação, ok? Assim, força durante esta semana. Muito obrigada a todos. Uma boa noite e uma boa semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado a todos. Vou parar a transmissão. Vou parar a gravação.